Cumprimento a igreja que paz, Senhor Jesus. Irmãos, eu vou dizer que para eu estar hoje aqui nesse congresso foi uma luta imensa. Faz 2 anos que eu me batizei e eu ainda tenho descoberto muitas coisas com Deus. São grandes as experiências que Deus tem me proporcionado. E na metade do ano passado, eu recebi uma oportunidade muito grande. E um pouquinho antes, a minha família tinha recebido uma revelação de que Deus estava abrindo uma porta para mim e para toda a minha família. E no meio do ano, logo depois da gente receber essa oração, a gente veio para a sede, ingressamos nos adolescentes, e eu também recebi uma oportunidade de intercâmbio, com tudo pago, exatamente tudo pago, que era o meu sonho de criança, meu sonho que eu pedia no fundo do meu coração desde os meus 7 anos de idade, mais ou menos. E essa oportunidade, ela era um prato cheio do inimigo, do qual eu achei que era a porta de Deus. E eu joguei todo o meu coração nisso. Eu estava com o meu coração muito dividido, porque eu tinha que estar fazendo as coisas para poder ir para o meu intercâmbio e também tinha que estar aqui na igreja. E na minha mente eu estava fazendo tudo de coração. Estava me derramando para o Senhor, fazendo tudo o que eu podia. Mas, na verdade, lá no fundo, não era exatamente isso. E por obra de Deus mesmo, no começo, quando eu comecei a ingressar, a fazer todo o processo do intercâmbio, eu falei para o Senhor, Senhor, nem que seja no último dia para eu embarcar, se o Senhor falar comigo e disser que eu não vou, eu não entro no avião. E foi pela fé, irmãos. Eu achei que era de Deus e realmente fiz tudo o que eu tinha que fazer. E meus pais alertando, falavam, mas uma vez o meu pai viu que eu estava com o coração muito angustiado, que eu estava muito dividida. Ele falou, Dani, mas quem sabe essa não é uma oportunidade de Deus? E eu, na minha cabeça, ao invés de analisar o que meu pai estava falando, eu só tomei aquilo como verdade. E realmente me joguei. Não, é isso mesmo. Eu vou viver 1 ano longe da casa do Senhor. E o Senhor vai estar comigo e vai me proteger. Mas, na verdade, essa era exatamente a porta que o inimigo estava abrindo para mim. E numa quinta-feira, 2 semanas atrás, o Senhor usou o irmão Sidney para dizer, se você for por esse caminho, você não volta nunca mais. É um precipício, é uma morte, não vá, porque você não volta mais. E eu, desesperada, levantei a mão, chorei um monte. E ele falou bem assim, volta feliz para sua casa. Mas eu, por 1 ano, construindo no meu coração de que aquilo lá era uma porta aberta do Senhor, eu não conseguia entender naquele momento. Eu fiquei chorando, eu falei, Senhor, como que pode? Será que eu fiz algo? Que o Senhor abriu uma porta para mim e depois fechou porque eu não fui merecedora? O que eu fiz de errado? Mas, na verdade, eu tinha me iludido tanto com as coisas do mundo, tinha me iludido tanto com a porta que teoricamente era do Senhor, que eu esqueci de olhar para dentro de mim, esqueci de olhar de como eu estava vivendo aqui dentro. E eu chorando muito, eu orei para o Senhor e eu abri a Bíblia. E eu falei, Senhor, fala comigo. E o Senhor me deu a seguinte palavra, Jeremias 45, versículo 5, vou ler só essa parte. E procurarás tu grandezas para ti mesmo? E naquele momento, caiu todas as escamas dos meus olhos e eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque, irmãos, principalmente vocês adolescentes, a gente está num momento onde a gente quer projetar o nosso futuro, tem tantas coisas maravilhosas que aparecem, tem tantos pratos cheios para a gente usufruir, mas coloca sempre seus planos em Deus, faça propósito com eles, porque eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse feito aquele propósito. Foram 2 semanas antes de eu embarcar que Deus falou comigo, mas poderia ser na hora. Talvez se eu tivesse buscado um pouquinho mais, eu nem teria me inscrito para poder fazer esse intercâmbio. Eu poderia estar 100% com o meu coração aqui. E dia 15, no primeiro dia do congresso, foi um dia muito difícil para mim. Alguns, não sei se vocês acompanharam, mas teve a revelação também. Porque dia 15 era o dia que eu ia embarcar para poder ir para o intercâmbio. E também dia 15 era o dia onde todos os meus amigos também iriam embarcar. E no meu coração, por mais que eu já tinha entendido, já tinha acabado todas as escamas, eu já tinha entendido que realmente não era uma porta do Senhor, ainda meu coração estava doendo, porque, Senhor, será mesmo? Poxa vida, era uma porta tão linda. Irmãos, eu ia ir para a Colômbia. Eu ia para um lugar quente onde eu poderia usar minha saia. Eles tinham me inscrito em uma escola para meninas, então eu não teria contato nenhum com meninos, não teria aquele negócio do estereótipo brasileiro. Teoricamente, era uma porta realmente dos céus, onde tudo daria certo. Só que tinha um problema, eu não estaria no centro da vontade do Senhor. E
Eu levantei a minha mão sexta-feira e, teoricamente, era para acabar ali, era para minha dor ter cessado. Mas o inimigo, ontem, lutou tanto no meu coração. E toda vez que eu cantava, eu fazia alguma coisa para o Senhor, ele falava: por que você está aqui? Não é para você estar aqui. Era para você estar lá. É para você estar longe. E eu orava para o Senhor e falava: Senhor, eu estou aqui. E eu quero te servir de verdade. Que não seja de mentira. E eu lutava. E eu orei com todas as minhas forças. Meu pai não pôde vir aqui ontem, mas assim que a gente se encontrou, ele falou: tem alguma coisa guardada no teu coração que você precisa libertar para você ficar feliz de verdade. E eu chorando pro meu pai, eu falei: pai, eu sei que essa porta não é de Deus. Eu sei que o ano que eu ia passar, eu morreria e eu não estaria mais aqui. Mas ainda dói tanto, porque eu achei na minha insignificância que era de Deus. Eu planejei um ano da minha vida, achando que o Senhor estaria comigo. Eu coloquei meu coração lá, eu já estava lá. Na verdade, eu ia cair num prato do inimigo e eu nem ia perceber. Eu ia levar toda a minha família junto comigo. E eu conversei com meu pai falou: Dani, você orou para pedir experiências com Deus. E para ter experiências, tem que ter luta, tem que acontecer coisas. E Deus vai usar tudo o que aconteceu com você para libertar outras pessoas. Porque é exatamente assim, porque a gente acha que o inimigo vai vir dando pontapé em nós, que ele vai arrancar a gente pelo cabelo da igreja, mas não é assim. São com oportunidades, são com portas de emprego, são com faculdade, são com sonhos guardados dentro da gente. Irmãos, era o meu sonho de criança, meu sonho de criança. Estava guardado ali, eu estava: Senhor, finalmente, eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo. Eu vou conhecer novos costumes, novas culturas, tudo que eu gosto. Eu era numa organização onde eu iria fazer atividades para ajudar a comunidade. Então, teoricamente, era o meu sonho. Eu: Senhor, obrigado, é o meu sonho. Não era o meu sonho. Não era a porta de Deus. Ia ser minha morte. Então, irmãos, adolescentes, principalmente vocês, guardem a sua vida para o Senhor, faça propósito. Sempre pergunte do coração mesmo, porque eu achei que estava do meu coração, mas não estava. Ouçam os seus pais, muitas vezes o Senhor vai usar os seus pais. E vocês vão estar lá: não, esse é o meu sonho, é isso que eu quero. Mas às vezes não é porta de Deus. Não interessa o quanto seja o desejo do teu coração, siga o que o Senhor fala. Porque, irmãos, eu vou dizer, doeu muito. Eu construí meu sonho, eu planejei o meu sonho. Eu imaginei que eu ia aprender, no mínimo, mais 2 línguas novas. Eu planejei que eu ia voltar lá uma pessoa muito melhor. Mas já imaginou se eu realmente tivesse ido? Talvez eu nunca mais voltaria para a igreja. Talvez minha família sairia e também não conseguiria voltar. Então, adolescentes, lembre-se disso. Vocês ainda são o pilar da casa de vocês. Entendeu? Vocês são os termômetros da casa de vocês. Vocês precisam estar bem, precisam estar no centro da vontade do Senhor, para que os seus pais também estejam bem, também comecem a pensar apenas no Senhor. Porque no momento em que eu estava olhando para o intercâmbio, eu dizia para o Senhor e eu orava para o Senhor, mas a minha família também. E foi um ano dedicado a isso, mas foi um ano perdido para minha família, que eu indiquei para minha família, falando que aquilo era do Senhor e não era. E no final, quando a gente caiu a escama dos meus olhos, a gente olhou e falou: quanto tempo dedicado a uma coisa que não era do Senhor? Então, adolescentes, coloquem isso no coração de vocês. Orem para o Senhor, peçam, e não tenham medo. Não tenham medo, porque os planos frustrados, que a gente acha que é frustrado, é só livramento do Senhor. E hoje eu posso dizer, feliz da vida, que o Senhor, Ele me salvou. E que o Senhor, Ele é a minha fortaleza. E eu sei que o levante do inimigo, ele é grande. Eu sei que a revolta é grande, mas eu sei que o Senhor é a minha fortaleza. Amém. Eu agradeço a oportunidade de falar com você.